condenado ou alguém que tem a ordem de prisão no TPI entre no Brasil, por exemplo. As autoridades judiciárias e policiais brasileiras têm que detê-lo e solicitar ao TPI qual o local para onde ele deve ser entregue. Mas entregue é um conceito jurídico. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia atingiu um novo patamar e o mundo está em alerta. Armas inéditas, com poder de destruição jamais visto, estão sendo usadas nos campos de batalha. E especialistas já falam em consequências devastadoras para o futuro da humanidade. O que essas tecnologias representam para a segurança global? Será que estamos à beira de um ponto sem volta? Bem-vindo ao canal Fonte Segura, onde você encontra as notícias mais relevantes do dia, sempre com credibilidade e a imparcialidade. Eu sou o apresentador e convido você a ficar com a gente, porque aqui a informação está sempre em primeiro lugar. Vamos juntos! Já a semana foi marcada pela escalada da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, com o uso de novos armamentos no conflito. E para analisar essa guerra, o nosso convidado agora gentilmente nos atende mais uma vez, o professor de Direito Internacional, especialista em Relações Internacionais, Manuel Furrella. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza por nos atender. Bem-vindo. O senhor não está me ouvindo? Eu só não estou ouvindo o professor aqui, mas eu já vou começar então a entrevista, professor. Primeiro, muito obrigado novamente. A gente discutiu, inclusive nesses últimos dias, essa ampliação da guerra no leste europeu com novos armamentos. Até que ponto, professor, isso aumenta a temperatura do conflito nesse compasso de espera, até a posse de Donald Trump, porque o senhor mesmo e outros analistas falam que isso pode mudar a configuração dessa guerra, desse conflito? Bom, realmente, está utilizando armamentos muito mais tecnológicos, mais poderosos, querendo claramente dar algum tipo de recado, não só respondendo à recente autorização que a Ucrânia recebeu de utilizar armamentos ocidentais, armamentos americanos e europeus para atacar diretamente a Rússia, não somente para isso, mas também numa clara demonstração de que tem poder, tem condições de levar o conflito a um outro nível. Inclusive, um dos armamentos que está sendo utilizado, um dos mísseis, ele é capaz de transportar ogivas nucleares. Mesmo que sejam só as táticas, que são armamentos nucleares de menos potencial, eles seriam também armamentos que poderiam escalar a guerra para outro patamar. Dessa forma, o que a gente observa neste conflito é que a Rússia dá uma série de recados, não só para responder aos ataques que tem recebido, mas para tentar também se posicionar melhor no eventual futuro governo Trump, onde ela pretende renegociar os termos de um armistício, de uma suspensão do conflito ou até mesmo de paz, segundo os seus interesses. Então ela se prepara para os dois cenários, responder aos ataques, mas também se preparar para esse novo diálogo que está por vir agora nos próximos meses. E, professor, antes de chamar o Vilela, nesse embate entre os dois países, do ponto de vista militar, obviamente a Rússia leva muita vantagem, ou não necessariamente, porque a Ucrânia tem apoio dos demais países e, pelo menos até agora, dos Estados Unidos, Ela tem resistido muito mais do que a gente imaginava. Aliás, ela já resistiu à Ucrânia logo do início ao ataque russo, um ataque surpresa, onde ela conseguiu ter um poder de resiliência que foi superando aquilo que se esperava. Porque o que se imaginava? Que a Rússia ia conseguir tomar facilmente o território ucraniano nos modos do que fez quando anexou a Crimeia, que é parte, obviamente, do território da Ucrânia. E não foi o que aconteceu. A Ucrânia teve resistência e aí deu tempo para ela receber o apoio europeu, o apoio da OTAN, o apoio dos Estados Unidos, que é o que tem feito com que ela se mantenha no conflito. Agora, conseguir reverter o ataque russo, desocupar seu território, mesmo com apoio ocidental, é um grande desafio. A Rússia ainda é a segunda maior potência militar do globo, só rivaliza e perde para os Estados Unidos. Professor Cristiano Vilela faz a próxima pergunta. Vilela. Professor, boa noite.
Professor, durante o período eleitoral americano, muito se falava de que uma vitória de Donald Trump poderia ser contrária aos interesses da Ucrânia nesse conflito. Agora temos Donald Trump eleito, já temos as primeiras movimentações do presidente eleito, já criando o gabinete, fazendo indicações e falas políticas. Na sua visão, esse quadro é um quadro que se mantém, essa expectativa se mantém, ou eventualmente a posse de Donald Trump não irá fazer grandes movimentações com relação ao que os Estados Unidos têm se posicionado ao longo desse conflito? Bom, há sim uma expectativa, existem fatores concretos em relação a isso, e caso não aconteça essa reversão, é que vamos ter uma surpresa. Por quê? Primeiro, os gastos na Ucrânia, os investimentos militares americanos, eles são insustentáveis. Então, o governo Donald Trump, que precisa ajustar as suas contas, até mesmo para fazer uma redução de impostos que ele prometeu para movimentar a economia, então essa é uma das contas. O outro motivo, ele tem uma proximidade com a Rússia e com o Vladimir Putin. Então, por conta disso, ele vai entender que tem uma facilidade de diálogo. Outro fator, como Donald Trump pretende diminuir o poder da China, e a China se favoreceu nesse conflito, porque ela consegue as matérias-primas russas com preços muito mais baixos, ela tem a Rússia agora como sua aliada, coisa que nunca teve, praticamente nunca teve, inclusive na história. Então, diminuir o poder da China também é tirar a Rússia da zona de influência chinesa. E, por fim, não faz parte da estratégia de Donald Trump levar ou anexar ou trazer novos parceiros para a OTAN, ou seja, levar a fronteira da OTAN para dentro do território ucraniano com a fronteira russa, já que já tem ali no leste europeu, na Polônia, República Tcheca, Eslováquia, etc. Então, esses fatores são os principais que nos levam a crer que sim, há uma grande chance para que Donald Trump desacelere o apoio à Ucrânia e até mesmo tente aí uma composição com a Rússia, atendendo muito mais a interesses russos. Ô professor, estou aqui até com o The New York Times aberto, porque hoje Donald Trump completou praticamente os integrantes do governo com a divulgação do secretário de Agricultura. Eu pergunto para o senhor o seguinte, com base nesses nomes que já foram anunciados, e quando o Donald Trump ganhou, o senhor mesmo participou aqui da nossa cobertura, muito se falava, né, que ainda havia muito questionamento. O que seria esse novo governo de Donald Trump? E com base nesses nomes escolhidos, já é possível ter algo um pouco mais claro, professor? Sim, a gente consegue alguns cenários. Primeiro, é uma gestão que vai ser conservadora. Isso não somente por conta da reeleição de Donald Trump. Então, ele conseguiu se eleger agora e ganhou muito mais força, mesmo tendo perdido a eleição passada. Então, ele entra com força total. Como a gente sabe, ele tanto ganhou o pleito pelos delegados, né, a votação indireta, como também em larga escala na votação popular. Além disso, as duas casas do Congresso americano, a Câmara dos Representantes, algo equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e o Senado, também são republicanos, majoritariamente republicanos, e com uma agenda conservadora. Então, esta composição de gabinete dele atende esses preceitos, e em termos internacionais também. É um gabinete muito propenso a reorganizar uma agenda contra a China, principalmente restabelecendo tarifas alfandegárias, né, bloqueando aí, criando barreiras ao comércio, às importações chinesas, como também de reorganização da agenda internacional, onde não cabe mais a manutenção do conflito com a Ucrânia, como a gente mencionou aqui, e caberá um apoio ainda mais ostensivo, por exemplo, em termos internacionais, ao governo de Benjamin Netanyahu de Israel. Ou seja, aquela agenda onde Israel tem atacado os alvos, atacado aquelas regiões de onde vêm os principais ataques ao seu território. Vilela? Professor, aproveitando o gancho que o senhor mencionou agora sobre Netanyahu, sobre Israel, nós tivemos nos últimos dias uma ordem de prisão pelo Tribunal Penal Internacional com relação ao alto mandatário de Israel. E nesse sentido, a pergunta é, esse fato, de alguma forma, ele pode influenciar
na solução do conflito, talvez tornando essa solução até mais difícil de acontecer em um determinado momento, onde o mandatário ele se vê talvez acuado por conta dessa decisão, acuado no cenário internacional? Ótimo ponto. O TPI que você mencionou, o Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos, não estados. E ele julga indivíduos que sejam acusados de crimes contra a humanidade, genocídio, por exemplo, crimes de guerra. Então é importantíssimo esse tribunal, é um tribunal permanente, ao contrário daqueles mencionados em livros de história, Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio, que foram circunstanciais para julgar pessoas de um certo conflito, de um certo momento. Não, esse é permanente. Então, toda vez que ele é acionado, há uma importância, sim, naquilo que está acontecendo. E o que vai significar esse tipo de ordem? Que ele fica restrito, Benjamin Netanyahu, assim como Vladimir Putin também, que é o outro que tem ordem de prisão, eles ficam restritos aos países para os quais podem viajar. Porque se eles viajarem para algum país que seja signatário do tribunal, esse país obrigatoriamente tem que cumprir a ordem. Por exemplo, se vierem ao Brasil, né, a justiça brasileira é obrigada a decretar a prisão deles em território nacional para entregar ao TPI. Então esse efeito é um efeito prático que eu gostaria de trazer aqui. Mas, infelizmente, como efeito político, nada impede Benjamin Netanyahu de continuar a agenda que está continuando. Ele tem uma convicção em que tem que atacar os alvos que têm ou que causam problemas para Israel. Ele imagina que é dessa forma que tem que estruturar. Então eu acho que mesmo sendo importante essa decisão e uma sinalização de desagrado internacional com a forma como ele tem atuado na região, eu acho que isso não vai impedi-lo de continuar aí, de prosseguir nessa agenda, a não ser por criar esses embaraços, como eu mencionei, por exemplo, esse de viagens internacionais. Pois é, professor, e até uma curiosidade, né, do ponto de vista do direito internacional e da própria regra do Tribunal Penal Internacional. Se ele for para um país em que a polícia precisa prendê-lo, ele fica preso onde? Quem que faz essa gestão? Ele é deportado, vai para outro país? Como que isso funciona? Ótimo ponto, porque esse tribunal, quando foi criado, em 1998, ele entrou em vigor em 2001, quando teve um número mínimo de ratificações, porque o tratado tem que ser assinado e depois ratificado, ou seja, confirmado. Teve lá um número mínimo de confirmações, entrou em vigor no início dos anos 2000. A partir daquele momento, vieram várias novidades no direito internacional. Um é a entrega. A entrega é um tipo de extradição. Ela só não se chama extradição porque não é um país que pede. Como que funcionaria? Vamos supor que algum condenado ou alguém que tenha ordem de prisão no TPI entre no Brasil, por exemplo. As autoridades judiciárias e policiais brasileiras têm que detê-lo e solicitar ao TPI qual o local para onde ele deve ser entregue. Mas entregue é um conceito jurídico. Geralmente, essas ordens são para que ele seja enviado à Haia, que é a sede do tribunal, que tem uma instalação carcerária própria, e depois, caso haja efetivamente a condenação, porque esse é um primeiro ato para que ele seja julgado, aí eles determinam em que país ele vai cumprir a pena, e o cumprimento da pena tem que ser sempre em instalações carcerárias que atendam os direitos humanos em países que sejam signatários do tratado. Quer fazer a última pergunta, Vilela? Sim, com certeza. Eu queria aproveitar esse... Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política e nos bastidores das alianças que podem mudar o mundo, não perca tempo. Curta e se inscreva no Fonte Segura. Aqui você encontra análises profundas, notícias em primeira mão e tudo o que você precisa para entender o impacto dos acontecimentos globais no Brasil. Contexto ainda de eleição americana que você colocou bem, Thiago, nós tivemos aí a eleição de Donald Trump há poucos dias nos Estados Unidos e analisar de que forma isso pode influenciar essa eleição de Donald Trump na relação com o Brasil e com os demais atores da América do Sul. Ótimo, excelente ponto. A Donald Trump mesmo que fosse Kamala Harris, não tem, infelizmente, até chato dizer, né? Mas não tem a América Latina como a sua agenda principal. Lógico, tem importâncias. Se o petróleo da Venezuela for essencial, eles vão se esforçar mais, vão tomar decisões em relação ao governo venezuelano para que haja uma redemocratização do país. Só para dar um exemplo aqui de um país relevante. Agora, de resto,
essa agenda ela tende a ser um pouco morna. Mas Donald Trump, ele vai apoiar os governos que sejam mais aliados ao seu perfil. Aquele que é mais evidente é de Milei, que conta com apoio internacional para conseguir a reversão completa positiva da economia argentina, já que ele não tem instrumentos para fazer isso sozinho, precisa de divisas internacionais. A Argentina tem um problema sério, cambial sério, de falta de dólares, então pode ser que favoreça um pouco os aliados. Agora, em relação ao Brasil propriamente, o governo brasileiro agiu muito bem a dar uma sinalização de reconhecimento logo de pronto, logo rapidamente, da eleição de Donald Trump. Por quê? Para dar um recado de que as relações vão ser pragmáticas. E assim foram na gestão do presidente Lula em outras gestões, quando, por exemplo, teve George Bush Filho nos Estados Unidos, também um governo republicano, um governo a favor de gestões de direita, que não era o caso, obviamente, do Brasil. Então, acho que esse tipo de sinalização é interessante e tomara que assim seja. Não interessa nem ao Brasil, nem aos Estados Unidos um desgaste de relação, porque vai causar prejuízo dos dois lados. O Brasil precisa do comércio com os Estados Unidos e, principalmente, dos investimentos de empresas americanas. E para os Estados Unidos não interessa perder algum tipo de aliança ou uma boa relação com o principal país da América Latina, com o Brasil. Nós somos estratégicos, potência regional. Então eu espero que siga por aí. Caso contrário, a gente vai ter um desgaste desinteressante para os dois. Provavelmente isso não vai acontecer. Professor de Direito Internacional Manuel Furriela, como sempre, muito obrigado por nos atender. Um excelente fim de semana. Professor, a gente volta sempre a se falar. Grande abraço, até a próxima. Um bom final de semana a todos.